pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulinho do blog Excel B2B, o blog com dicas de Excel para facilitar o seu dia a dia corporativo. Hoje vamos aprender a fazer um agrupamento com base em uma coluna com valores numéricos, ok? Para isso vamos utilizar as funções C e PROC. Tudo bem, pessoal? Eu recebi aqui algumas dúvidas sobre como utilizar a função C e E juntas para fazer agrupamento de valores, tá? Então, qual que é a situação? Eu tenho uma tabela de dados que consta o nome do funcionário, data de admissão, salário e um campo calculado para justamente saber o tempo de casa do funcionário. Esse campo calculado ele é uma conta que traz a data de hoje menos a data de admissão dividido por 360. Com isso ele me retorna em anos quanto tempo esse funcionário tem de casa, ok? Bom, a ideia aqui é uma ação de marketing para funcionários que tenham entre 1 ano a 3 anos, 3 anos de casa, entre 4 e 7 e maior que 7 anos. Legal? Para poder fazer esse agrupamento, usando a função CE, eu criei aqui uma coluna, na coluna F, né? Chamei ela de usando a função usando C, e eu vou digitar a função aqui, na célula F2. Na barra de funções eu digito igual C. Você perceba que quando digitamos a função C, ele já te traz a sintaxe da função, né? Então, qual que é a sintaxe? Dentro do teste lógico, ele vai me responder para a situação sendo verdadeira, caso contrário, para a situação sendo falsa. Dentro do teste lógico, eu já vou utilizar a função E, ok? Então, o teste lógico aqui vai ser o seguinte, o que está dentro da célula E2 seja maior que 0, ponto e vírgula vai me chamar o segundo argumento da função E, novamente aponto a célula E2 que seja menor que 4, ok? Fecho o argumento, fecho a função E, ponto e vírgula. Para essa situação eu trago a marcação, o nome A, que esteja entre 1 e 3, ok? Eu estou dentro da função C agora, você pode perceber aqui, né, para que essa situação seja verdadeira, eu trago essa marcação aqui, ok? Para a situação falsa, eu chamo novamente o C, e para o valor dentro de E2 seja maior ou igual a 4, ponto e vírgula, o segundo argumento, novamente a célula E2 menor que 7, ok? Para essa situação, eu trago a marcação P entre 4 e 7, ok? Para a última situação, eu chamo a função C. Como a última situação eu quero que seja maior que 7, eu não preciso chamar a função E nesse caso. Então, eu só faço a seguinte comparação. Dentro da célula E2, o valor que esteja dentro da célula E2 seja maior que 7, ponto e vírgula, a marcação é C maior que 7, ok? Fecho aspas, parênteses. Então, o que ele me traz? Ele me traz justamente o agrupamento que eu quero. Dentro dos 3 agrupamentos, ele me fala que o valor que está aqui, o valor 1, está entre 1 e 3, perfeito? Como eu estou trabalhando com uma tabela de informações, eu posso dar 2 cliques aqui no canto inferior direito da célula, que ele me copia todos os valores até o último registro da tabela, perfeito? Então, esta é a situação para quando a gente usa a função C. Bom,
Para utilizar a função proc, ela é um pouquinho diferente, a sintaxe dela é um pouquinho diferente em relação à função C. Então, primeiro eu monto o quê? Eu monto uma tabela onde eu tenho o ponto de corte e eu tenho a classificação. Ponto de corte, eu tenho os pontos iniciais do corte. Então, eu tenho o 0, né, que é o primeiro ponto. O segundo ponto de corte é o 4 e o terceiro ponto de corte é o 7. Para 0, eu tenho a marcação entre 1 e 3. Para 4, eu tenho a marcação entre 4 e 7. E para 7, eu tenho a marcação maior que 7. Então, como que isso funciona? Vamos aqui na coluna onde eu vou digitar a função proc, igual, digito a função proc, tab, ele vai me chamar a função proc. Logo de cara que você vê que a função proc ele chama duas sintaxes diferentes. Nós vamos usar essa primeira sintaxe aqui, ok? Valor procurado, eu quero procurar o valor 1, que está na célula E2. Ponto e vírgula, ele vai me chamar o segundo argumento. Eu vou apontar para a matriz onde tem um ponto de corte, 0, 4 e 7. Digito F4 para fazer a marcação, para que eu possa correr com a fórmula para baixo, sem alterar essa marcação aqui, ok? Ponto e vírgula, ele vai me chamar o terceiro argumento, que é justamente a resposta que eu quero dar para a função, caso ele encontre dentro do segundo argumento. Então, eu faço a marcação, digito F4. Fecho a função com parênteses, Enter. Ele vai me trazer o mesmo resultado. Aqui no canto inferior direito, você vê o quadradinho aqui, eu dou 2 cliques, né, como a gente está trabalhando com uma tabela, ele vai me arrastar ele vai me copiar até o último registro da tabela. Então, perceba que os valores são exatamente os mesmos, né? O ponto principal aqui da função proc é que você tem um trabalho menor, né? Porque se você precisasse fazer alguma alteração de imediato aqui na função, você teria que digitar dentro da função C. Já no proc você já tem uma matriz que aponta isso para você. Como funciona a função proc, né? Você vê que ele está aqui procurando o valor 1 e o valor 1 está entre 0 e 3,99. Então ele entende que todos os valores que estão entre essa marcação aqui, ele vai me trazer esse resultado. Veja que para 4, quando o valor já muda para 4, ele vai procurar todos os valores que estão entre 4 e 6,99. Para os valores que estão dentro desse range, ele vai me trazer essa resposta aqui, entre 4 e 7. Para os valores maiores que 7, então o que ele faz? Ele vai me trazer, vamos ver aqui, pronto. Então aqui eu tenho 7, ele vai identificar o 7 e vai me trazer o valor correspondente para o 7, que é exatamente esse valor aqui. Ok? Então, veja que o resultado é o mesmo, tanto usando a função C como a função proc. Pouca gente conhece o uso da função proc. Na minha opinião, é uma função mais prática de utilizar, porque você consegue manipular os dados caso, né, as pessoas que pediram para montar essa ação mudem o range, né, queiram outro range, você consegue rapidamente alterar esses valores aqui e ele responde para você na tabela. É óbvio que nós estamos trabalhando com uma tabela aqui com 10 registros, mas imagina uma empresa que tenha entre 2.000 e 5.000 funcionários, o trabalho que isso daria, ok? Então, você já consegue aqui na função proc fazer a mesma marcação que a função C. Legal? Bom, ok. Depois de feitas as marcações, tanto usando a função C quanto a proc, como você consegue otimizar essa visão, né? A gente, novamente falando aqui, você tem 10 registros, mas se você tivesse uma empresa aí com 2.000 ou 5.000 funcionários, ficaria inviável de se ver isso no nível de dados, né? Então, a ideia é que você passar esse nível de dados para o nível de informação. Como que você faz isso? Utilizando a tabela dinâmica. Para isso, a gente clica aqui em inserir, tabela dinâmica, clica em OK, ele vai te trazer aqui
tabela dinâmica com os 4 níveis que você tem de informação, filtros, colunas, linhas e valores. Como que a gente poderia visualizar isso de uma forma prática? Eu pego aqui o cálculo que eu fiz na função proc, arrasto o nível de linha, ok? Você já tem um agrupamento. Eu pego aqui o funcionário, arrasto para baixo da função proc, ele me traz quais são os funcionários que estão dentro de cada range. Pego novamente a coluna funcionário e arrasto para valores. E aqui você tem o que? A contagem de quantos funcionários você tem por range. Então eu poderia fechar isso daqui, ok? Fechando, eu sei que eu tenho 3 funcionários que tem entre 1 ano e 3 anos de empresa. Eu tenho 2 funcionários que têm entre 4 e 7 anos de empresa. E eu tenho 4 funcionários que têm mais de 7 anos de empresa. Se eu abrir essas linhas sumarizadas, eu tenho os nomes de cada funcionário que faz parte desses ranges. Então aqui você vê de uma forma muito mais prática a sumarização dessa marcação, né? E facilitando aí o seu dia a dia, ok? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha sanado as dúvidas em relação às funções CE e PROC. No meu blog excelb2b.com tem muitas matérias de pessoas que me enviaram e-mail com dúvidas relacionadas ao dia a dia corporativo. Por favor, fiquem à vontade em entrar em contato através do contato@excelb2b.com. Me mandem suas planilhas com as dúvidas, que assim que possível eu tento respondê-las. Aproveito também esse momento para divulgar meu treinamento, que é um pouquinho diferenciado do mercado. Eu ensino vocês a trabalhar com as funções desde o nível primário de dados, tá? Até o nível de dashboards com os KPIs e métricas aí da sua empresa. Por hoje é só. Agradeço aí a sua visita. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Obrigado.